tá bom? E nós estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E certamente grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, né? Quero aproveitar este tempo para a gente compartilhar um pouco da mensagem aqui, da palavra de Deus. E há algum tempo eu preparei essa mensagem aqui para ministrar numa reflexão que nós tivemos entre pastores lá no Brasil e tal. E aí eu fiquei essa semana buscando o Senhor, né? O que a gente deve compartilhar essa semana, né? E aí o Senhor mexeu nisso comigo porque é uma realidade que ainda está muito forte para mim e vocês vão entender também que é muito da nossa realidade, né? E a palavra, ela é sempre extraordinária. Então vou pedir para vocês, por gentileza, abrirem as Bíblias em Eclesiastes, capítulo 9. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Nós vamos passar por vários versículos desse capítulo, mas eu vou começar para pautar aqui esse nosso tempo, o verso 7. Eclesiastes, capítulo 9, verso 7. Esse texto, ele diz para nós: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Uau, que bênção, não é? Vamos de novo? Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Os irmãos, Deus nos fez com toda certeza para vivermos uma vida em abundância. Amém? Vocês creem nisso de verdade? Vida em abundância. E com essa fala, vida em abundância, eu pergunto para vocês assim, sobre a vida. E é o tema da nossa mensagem agora. Está valendo a pena? Tema da mensagem de hoje, está valendo a pena? Se eu nem continuasse aqui a falar, mas deixasse vocês pensar um pouquinho, o que vocês diriam para você mesmo hoje? Uau, que demais, tá valendo a pena, tá legal, tô vivendo, tô desfrutando. Ou você diria, não tá valendo a pena, tá difícil, tá complexo, não tô entendendo nada, tá fora de contexto. Bem, eu vou ampliar um pouquinho essa reflexão pra gente, no final, sair daqui pensando, né? Se realmente está valendo a pena. E essa pergunta, ela tem a ver com aproveitar a jornada. Será que nós estamos aproveitando a jornada? Para a gente basear um pouco do que eu vou refletir com vocês nessa noite, a gente precisa pegar um pouco desse conceito que Salomão tá falando aqui nesse capítulo. Ele vai falar sobre alguns temas. Se a gente fosse dividir o capítulo inteiro aqui de Eclesiastes, capítulo 9, ele começa falando dos versos 1 a 3 sobre os mistérios da vida. Nos versos 4 a 6, ele vai falar sobre características da morte. Ô, pastor, aí já estraga. Você está falando de vida em abundância, aproveitar a vida e vai falar de característica da morte? Morrer faz parte da vida, não é? Faz parte desse processo, nesse momento. Depois ele vai falar nos versos 7 a 10, aproveite a vida. E depois nos versos 11 e 12, ele vai dizer sobre o que nós daríamos um tema assim, nem sempre. Diga aí pro seu irmão, nem sempre. Nem sempre. E aí daqui a pouco a gente vai entender isso. E depois ele vai falar dos versos 13 a 18 sobre as vantagens da sabedoria. Então, para a gente contextualizar isso, Eclesiastes 9, 1 a 3, que ele vai falar sobre os mistérios da vida, ele vai dizer assim, olha, refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja o amor ou o ódio, ninguém sabe. O verso 2, todos partilham um destino comum.
o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Nos versos 4 a 6, que ele vai falar sobre características da morte, ele diz o seguinte: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembranças deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Agora os versos 7 a 10, que ele vai falar sobre aproveite a vida, ele vai começar dizendo assim: portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Agora os versos 11 e 12 é quando ele vai falar sobre o nem sempre. Ele vai dizer assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Agora, os versos 13 a 18, ele vai falar sobre as vantagens da sabedoria. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa. Bem, a Bíblia é maravilhosa, né? Palavra de Deus, e ela não cria em nós, em momento nenhum, falsas expectativas. A Bíblia só gera para nós reais expectativas. E ela nos mostra, se a gente presta atenção aqui nesses versos, que os desafios fazem parte da nossa jornada. Os desafios, ela é concernente à jornada humana. Vai acontecer. Vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, vamos ter situações difíceis, vamos ter situações boas, vamos ter recompensas. Enfim, é essa dualidade, né? Em momentos não, em outros sim, né? A questão é como nós estamos lidando com tudo isso. Se existe algo que pode fortalecer nossa jornada com Deus, o nosso coração, a nossa vida espiritual, é saber que essas coisas fazem parte e que nós precisamos aprender a dar as respostas certas. E sobre esse dar as respostas certas, é que eu falo sobre aproveitar a jornada. Nós estamos aproveitando a jornada? Se a gente pensar assim, domingo à noite, vocês lembram anos atrás, domingo à noite, para mim, isso ainda quando era só aquela questão de escola, ter que acordar cedo, nem era no tempo de trabalho ainda. Mas me dava um desespero, ainda menino, quando eu ouvia aquele barulhinho assim, ó.
Vocês conhecem? Não é? Que dava assim, 8h30, 9 horas da noite, eu falava, não, domingo, acabou, já era. E, não é? E aí, o que será da segunda-feira? Mais uma semana, aquela velha coisa segunda-feira. Imagina, Eric, ter que ir lá pro shopping, trabalhar. Oh, meu pai, que luta, que coisa. Como que nós estamos pensando tudo isso? A jornada da nossa vida, o nosso trajeto. Essa mensagem, ela nasceu assim, para que eu compartilhasse, pensando sobre a minha própria realidade, sobre a minha jornada. E, naturalmente, eu sou impetuoso com os processos. Eu estou sendo modelado, mas a minha naturalidade é ser impetuoso nos processos. Eu gosto de ver o fim. Eu não gosto de parar nada que eu não terminei. A Lê sabe muito bem, não me chame. Se eu estiver fazendo um negócio ali, quebrando a cabeça, não me chame. Eu não vou sair. Eu quero terminar o negócio. Eu sou desse nível. Eu quero fazer. Eu quero fazer logo. Eu sou assim, não sei vocês, mas com relação a uma viagem. Eu vou lá, é claro, seguindo os limites da estrada, mas eu vou no limite, eu quero chegar. Eu sou do estilo que eu quero chegar. Onde que a gente tem que ir? Vamos para a França de carro? Vamos. Eu quero chegar. Eu vou... Oi? Bolívia. Nós saímos 4h30 da manhã de Bragança, 11h30 da noite, meia-noite, a gente estava chegando, passando a fronteira. Cascando pau. Paramos 10 da manhã para tomar um cafezinho que não tinha tomado, depois almoçamos e taca ali pau, Marquinho. Vamos que vamos. Pé na estrada. E fomos. Então, isso é negativo. Isso é ruim. Por quê? Porque quando nós queremos chegar logo ao destino, vocês têm um destino? Vocês têm um destino? Quando a gente quer chegar nele, nós desprezamos o caminho. E é por isso que muitas vezes a gente demora para chegar no destino. Porque o que Deus está fazendo em nossas vidas precisa aprender a apreciar o trajeto, o processo. O que Deus está fazendo em nós. E é por isso que às vezes a gente fala, mas por que está acontecendo isso? Por que é assim? Por que está demorando? Porque a gente está assim, eu quero chegar. Eu sou muito futurista. Eu tenho uma ânsia por resultados segundo a minha ótica. E isso, meus irmãos, me adoeceu. Isso me adoeceu porque quem é muito futurista gera ansiedade. E eu comecei a sofrer de picos de ansiedade. Comecei a ter esse problema, porque sempre projetando a vida inteira igreja, e projetar, e avançar, tem que fazer, vamos crescer, vamos para lá e tal. E muitas vezes eu perdi o momento. Principalmente. E por quê? Porque essa ânsia de chegar nos impede de perceber que esse momento é um resultado. Aqui agora é um resultado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui hoje não é um resultado do que a gente orou há muito tempo atrás já? Hoje é um resultado. Estarmos juntos, reunidos aqui, adorando a Deus. É um resultado. É o resultado desse trabalho de hoje. Exatamente. Então, nesse sentido, aproveita hoje. Aproveita hoje. Nós precisamos aproveitar o dia que... Se a gente ficar falando aqui, né? Amplia isso. Mas se a gente falar para o contexto de igreja, não é nem aqui, né? Mas a gente começou uma igreja lá em Bragança, que eu dizia que era uma igreja muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, e nem pinico para fazer pipi tinha ali. Era uma igreja assim, bem... Era desse tamanho aqui. Era desse tamanho, uma igrejinha, mas no bloco, chão de terra... E a gente, não, tem gente lá, nós vamos trabalhar lá, vamos fazer um trabalho. Hoje é uma igreja na pista principal do bairro. Hoje é uma igreja na pista principal. Mas era assim, não tinha banco, eram os bancos tudo remendado de madeira. Mas a gente falou, vamos começar lá e vamos fazer um trabalho. E hoje é uma boa igreja.
É uma igreja maravilhosa. Então a gente precisa aprender a aproveitar o processo, apreciar a jornada na certeza de que Deus fará o que tem que ser feito. Diga aí para você mesmo, Deus fará o que tem que ser feito. Amém? Irmãos, eu não sei se vocês têm problema com esse negócio de fala aí por mão, repete, né? Eu vejo umas pessoas assim, eu odeio pastor que fala... Cara, eu sou pedagogo também, né? Então eu não sou só pregador, sou pedagogo. E a gente sabe que repetição traz memorização. E outra coisa além disso, quando a gente fala, a gente se compromete, não é? Você fala assim, pastor, você que tá falando aí, problema seu. Então, quando você não quiser falar, você fica à vontade. Mas de vez em quando eu faço isso, tá bem? Agora veja, meus irmãos. O fato de nós sermos alvos das bênçãos de Deus não significa que tudo vai dar certo ao nosso modo. Pegou essa, Fê? O fato de nós sermos herdeiros das promessas de Deus não significa que tudo vai dar certo ao nosso modo. Tudo vai dar certo? Claro. É óbvio, somos mais que vencedores, tudo posso naquele que me fortalece, minha história já está escrita no livro de Deus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, General de batalhas. Ele não vai nos deixar sucumbir, mas as coisas não dão certo à nossa ótica, do jeito que a gente pensa que tem que ser, porque muitas vezes nós trabalhamos com essa ótica, não é? Ah, Deus, eu vou fazer isso, isso e isso, e aí o Senhor faz isso, isso e isso, e aí eu alcanço esse e esse resultado. E Deus fala, É que nem aquele memezinho do Jesus do The Chosen lá, né? Eu contando meus planos para Jesus e Jesus assim, né? Sabe, meus irmãos, a gente precisa parar de ter um preciosismo exagerado pela nossa vida. Não, porque... só eu que importo, só meus sonhos importam, só minha vida, Deus fez uma promessa para mim. Nós só vamos viver as promessas de Deus em unidade, em conjunto. Nós só vamos viver as promessas de Deus nos importando uns com os outros. É assim que a jornada do reino se estabelece. Não é, irmãos, vou correr aqui que eu tenho que adiantar meu lado. Já ouviram isso? Cara, se adiantar seu lado, tu vai se perder, brother. Tu vai se perder, porque o seu lado é o nosso lado. O meu lado é o nosso lado. Então nós precisamos aprender a viver essa dinâmica da comunhão, do estar junto, da unidade, do perdão, do amor genuíno. É isso que faz a diferença para as nossas vidas. Agora, queridos, é óbvio, é muito bom ter foco. É necessário ter objetivos, ter alvos a serem alcançados. O apóstolo Paulo, ele fala, eu não corro à toa. Eu corro com o fim de atingir um alvo, um objetivo. É claro que nós queremos chegar lá. Só que a pergunta é como. Como nós queremos chegar, que é o problema. E aí eu faço mais uma vez a pergunta, tema da mensagem. Está valendo a pena? Está valendo a pena querer resolver muitas vezes sozinho? Está valendo a pena guardar a mágoa, o ódio, o rancor? Está valendo a pena ficar arrumando intriga? Está valendo a pena ficar discutindo? Está valendo a pena ficar se maltratando uns com os outros? Está valendo a pena? Só, não, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que fazer. Deus não nos chamou para isso, queridos irmãos. Ter objetivo, ter foco é importante, mas para ter valor e durabilidade, é necessário, meus irmãos, ter prestado atenção ao caminho. Porque é no caminho que Deus te dá as estratégias para permanecer no destino. Permanecer no destino. Tem uma historinha que há muitos anos eu li. Vocês devem conhecer isso, porque é algo da biologia, né? Do mundo da natureza, dos insetos, enfim, mas há uma historinha que conta que uma vez um homem viu um lagartinho se esforçando para sair do casulo. O que é casulo, meus irmãos? Processo. Casulo é processo. E ela estava se esforçando lá para sair.
E vocês sabem que é na força do lagartinho ali para sair do casulo que gera a força e a potência das asas da borboleta para ela poder voar depois. E quando aquele homem foi facilitar o trajeto daquele lagartinho, da borboletinha saindo do casulo, ele arrebentou com o resto da vida daquela borboletinha. Então, quando nós tentamos ajudar de forma errada ou fazer as coisas só à nossa maneira, nós estamos gerando prejuízos. Então nós precisamos aproveitar a jornada, aprender as lições da jornada para nos manter no lugar de destino. Porque é isso que está nos capacitando para esse lugar. Por que José pôde se manter no trono íntegro, reto? Por que ele pôde se manter seguro? Porque o casulo foi árduo. Porque a jornada foi difícil. E ele não estava lá reclamando. Ele não estava lá murmurando. Ele não estava lá vitimizando. Ele não estava lá, sabe, todo dia com as memórias. Ah, me massacraram, me abandonaram. Ah, mas um dia minha vitória vai ter sabor de mel. Ah, não, ele não tinha isso. Ele não tinha isso, não é verdade? Então, meus irmãos, querer chegar é muito bom, mas não basta chegar. Tem que aprender que é só a jornada que vai nos fazer permanecer onde nós chegamos. Amém, meus queridos? Então eu estou, por essa palavra hoje, Érica, convidando cada um de nós a aproveitar. Vamos olhar mais para o dia a dia e aproveitar. Senta naquele volante da bichona lá e fala, Senhor, glória a Deus, mais um dia, estou cumprindo meu propósito, eu vou chegar. Isso aqui não é tudo, isso aqui é uma fase da minha jornada. Balança o guindaste lá, fala, Senhor, isso não é tudo, há muito mais que isso. Isso aqui não é a minha jornada final, é o caminho. E aí, meus irmãos, eu extraí algumas lições disso que eu compartilho com vocês agora. Primeiro, confie em Deus, apesar das circunstâncias ao redor. Confie em Deus, apesar das circunstâncias. Nós somos pessoas que não podem ser modeladas pelo ambiente. Nós temos o Espírito Santo trabalhando em nós, nos modelando. Então, eu não correspondo ao ambiente. Eu correspondo ao Espírito Santo. Eu correspondo à palavra de Deus. Então, confie em Deus apesar das circunstâncias ao redor. Uma segunda lição. Faça o bem sem esperar ser recompensado. Viva com otimismo. Que fazer o bem seja a nossa natureza. Eu não estou fazendo porque eu quero algum retorno. Só estou fazendo porque é minha natureza. A minha natureza é a mesma do meu Senhor. É ser um doador. É ser alguém que entrega, que faz, com carinho, com amor. Não estou esperando a recompensa. Claro, é lei, a Bíblia diz, tudo que fizer vai ter recompensa, seja bem ou seja mal. Mas leve a vida mais sossegado sobre isso, sem esse peso. Não, eu vou fazer porque aí eu vou conseguir, porque aí vai dar. Só faça. Viva a vida com otimismo. Aceite, terceira lição, aceite que o seu futuro está nas mãos de Deus, mesmo que não faça sentido para você. Talvez hoje você olhe e fale assim, meu Deus, está fazendo sentido, mas não é isso, não é desse jeito. Deus não está nesse negócio. Mas você está entendendo? Pode parecer que não faz sentido isso. Deus está costurando tudo. Deus tem o controle nas suas mãos. Quarta lição. Veja a todos como estando no mesmo barco, o que implica que devemos ser menos críticos e mais compassivos. Uau! Não é demais? Quando você critica o próximo, você critica a si mesmo. Ajuda ele a enxergar de outra maneira.
A gente estava conversando esses dias aqui, falando sobre posicionamentos de vista, né? Perspectivas. Então a Bíblia, ela conta histórias que alguns vão falar assim, mas aqui a Bíblia está se contradizendo. Não, é que Mateus estava vendo Jesus entrando, o Marcos estava vendo Jesus saindo. Então as perspectivas são diferenciadas, mas é a mesma coisa. Então algumas vezes, poxa, principalmente a gente que vive a jornada de casamento sabe disso, né? Quantas vezes a gente teve que falar assim, puxa vida, eu estava tão certo aqui que ela estava errada, estava tão certo que ela estava errada, mas aí quando ela virou assim e mostrou pelo lado que ela estava vendo, eu falei, puxa, eu não estava vendo desse lado. Então se a gente aprender a olhar sob as diversas perspectivas, a gente vai viver muito mais legal, a gente vai aproveitar muito mais a jornada. Nenhuma picuinha vai nos distanciar, nenhum trajeto vai nos afastar do essencial que é a presença de Deus. Então é importante a gente olhar a vida com essa característica, ser menos crítico e mais compassivo. Outra lição, aproveite o dia utilizando bem o tempo que lhe foi dado. Uau! Isso é uma das coisas que, na atualidade, nós temos sido tão roubados. Tempo. É a coisa mais preciosa, mais cara que a gente tem. E a gente está desperdiçando tanto. Talvez chegue tempos da nossa vida que a gente fala assim, meu Deus, por que eu não aproveitei aquela 1 horinha? Todos nós, sinceramente, todos nós, por mais difícil, o Júlio ainda, ele falou recente alguma coisa nesse sentido, mas quantas coisas a gente já viveu assim que a gente falou assim, meu professor lá na escola, ele falou sobre isso mesmo. Eu falei, pra que eu vou aprender essa desgraça? Nunca vou usar. Aí hoje a senhora disse assim, devia ter prestado atenção nele. Devia ter prestado atenção. Não... devia ter aquela aula de interpretação de texto. Por que eu não... Por que eu não peguei aquilo com alegria? Mas o Senhor está nos dando oportunidades, amém, meus irmãos? Não é tarde. Se hoje o Senhor está nos chamando é porque Ele está dizendo, é possível, vamos fazer a diferença a partir de agora. Uma outra lição importante, conte as bênçãos. Conte as bênçãos. Nós vemos num tempo em que as pessoas contam tantas mazelas, as dificuldades, os problemas. É aquele que quer estar um pior que o outro, não é? Eu sempre conto a história daquele que diz assim, rapaz, estou com uma dor de estômago, estou com uma úlcera. Eu nem vou falar da minha sogra. Você fala que então, mas você já viu esse pessoal que fala assim, estou com uma úlcera, o outro fala assim, a sua sangra, porque a minha sangra... meu Deus. Para de contar mazela. Conte as bênçãos. Conte as bênçãos. E aí, uma última lição aqui é, seja introspectivo e não impetuoso. A impetuosidade faz a gente meter a mão em cumbuca muitas vezes, não é? A impetuosidade faz a gente fazer coisas que fala assim, por que eu não segurei um segundo aquela palavra? Por que eu não parei naquela hora? Devia ter parado naquele momento. Mas a impetuosidade, não, vou falar, não, tem que falar, não tem... Sabe, irmãos, principalmente na posição da liderança, essas coisas, poxa, tantas vezes eu recebi assim, e eu sempre digo, nunca resolva problemas por mensagem de WhatsApp. E eu já recebi cada mensagem, vocês devem ter noção, eu já recebi cada mensagem assim que, a pressão foi assim, eu fiz, aquele desenho animado, sabe? E eu peguei o celular assim, porque eu tô dizendo, eu sou impetuoso. E eu peguei o celular assim, eu vou responder, Mas faz anos, eu venho treinando ser mais introspectivo, eu venho treinando ser mais tranquilo, eu venho treinando ser dominado pelo Espírito Santo, que faz toda a diferença. E aí eu segurei, eu respirei,
E eu deixei passar um dia, eu deixei passar 2 dias, eu deixei passar 3 dias. Eu falei, uau! E aí depois eu escrevi, querida, Deus te abençoe. Você deve estar enferma com alguma coisa. O que você diz não tem nada a ver comigo. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça. Pronto. Pronto, outro nível. Então nós precisamos deixar de ser impetuoso, com a esposa, com os filhos. Uma série de coisas hoje eu respiro, deixa pra lá. A gente já chegou num momento de relacionamento, né? 25 anos ensina bastante coisa pra gente. Assim, até mais, né? 28 de relacionamento. E a gente já começa com coisinha e um já olha pro outro, já dá risada, já, e aí para. E a Letícia é muito fácil nisso, porque ela, quanto mais enerva, mais ela ri. E aí, quanto mais ela ri, mais me deixa nervoso, mas eu preferi rir com ela a partir de então. Tá tudo certo. Isso é domínio próprio. Então, meus irmãos, em resumo, viva com fé e confiança, apesar das circunstâncias. Do jeito de Deus, a forma de Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Mas tome um cuidado, porque a gente tem uma mania de ver as pessoas no seu casulo e dizer para ela, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Mas talvez não seja na ótica do que ela esteja esperando. Vamos aprender a ser mais compassivos e dizer para as pessoas, tá doendo, eu sei, eu tô aqui. Fica mais calado. Fica mais calado. Só seja presente. Só faça parte, sem querer amenizar. Porque às vezes é aquela dor que vai levar essa pessoa a outros patamares, a outras situações. Então confie em Deus. Mantenha esperança. Mantenha a palavra de Deus que está sempre dizendo para nós, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito e são pensamentos de paz e não de guerra, de bem e não de mal, para lhes dar esperança e um futuro. Deus tem um futuro para nós. Deus tem. Então descanse nisso. E aproveite a jornada. Aproveite o caminho. A nossa esperança é segura. Desfrute a sua jornada com Cristo. Desfrute das oportunidades. E hoje é uma oportunidade que o Senhor fez para nós. É uma oportunidade para a gente não estar aqui pensando, mas eu tenho que resolver isso, vai que sair daqui, vamos sair rápido. Moisés, vamos embora, vamos. Moisés, vamos. Letícia, vamos, Letícia, vamos. Eu sou muito assim também, vamos. Quando eu acho que chegou o meu momento, eu já vamos. Mas respira, sente se é o momento mesmo, aproveita, identifique, eu aproveitei tudo desse momento. A gente vai pro culto, né? A gente tá aqui no culto, a gente olha um pro outro, a gente bate esse papo, e às vezes no templo, né? Não dá para fazer essa intervenção. Não, pastor, levanta a mão, né? Não, pastor, mas também tem isso, tem aquilo. Não, a gente não faz isso naturalmente. Podemos até desenvolver uma igreja assim, por que não? Por que não? Que todos participem, tá tudo certo. Mas é mais natural que a gente ouça ali primeiro, depois a gente conversa. Depois a gente vem para uma célula, depois a gente vai para um almoço, e aí bate papo sobre, né? Mas, aprenda a aproveitar isso. Quando a gente estiver no culto, num tempo de oração, aproveite. Presença de Deus, meus irmãos. Presença de Deus. A gente está fazendo a nossa rotina lá de oração, e nós estamos lendo o livro do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Como Deus está nos chamando de novo para mais perto. Como Deus está falando assim, ei, sabe, Moisés, aquela hora que tu tá na estrada ali, e aí você entra na caixinha do nada, aí Deus fala assim, Moisés, vem comigo. Esse tá, Senhor, mas eu tenho umas coisas para resolver e tal. E aí você rodou um dia inteiro e não trocou 3, 4 palavras com o Espírito Santo? Não trocou 3, 4 palavras com o Senhor? Não é verdade? Não é, Fê? Não é, Diegão? Tá ali, e o Senhor, às vezes, ele vem, dá aquele ímpeto e fala, eu quero orar agora. Aí você fala, não, só vou resolver isso. Cara, quando você sentir vontade de orar, não resolve nada. Só vai orar. Porque o Senhor está nos chamando para isso. É tempo, meus irmãos.
Olha, Deus está nos levando para uma nova dimensão. Deus está falando muito sobre isso comigo, com a gente. Deus está nos levando para uma nova dimensão da nossa história, da nossa vida. Não é só com relação à igreja, é tudo que nós estamos vivendo. Chegou um novo tempo para nós, todos nós. E isso significa, meus irmãos, que nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor. Porque onde o Senhor vai nos levar é maravilhoso. É maravilhoso. Então se posicione. Não desperdice o que é mais precioso para a nossa vida, o tempo de oração, o tempo de comunhão com o Senhor. Olha, nos libertemos hoje pela palavra de Deus. Nos libertemos hoje pelo Senhor Jesus Cristo, porque a palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nos libertemos hoje para dizer, Senhor, hoje eu decido viver a jornada. Eu quero aproveitar cada dia. Eu quero abraçar mais, eu quero beijar mais, eu quero amar mais, eu quero estar mais com vocês. Já dá para perceber, né? Eu falo toda vez, tô com saudade, vamos estar mais juntos. Diegão, nós fica se prometendo. Toda uma vez da semana que a gente se vê, a gente fala, vamos marcar café, vamos marcar. E cada dia tem um cardápio, só tá acumulando. Vai sair um banquete ali. Um dia é bacon, outro dia é pizza, outro dia É verdade. Não, vai ser. E no domingo, a gente tava tão cansado assim, e fazendo as coisas. Eu queria estar aqui, queria muito, à noite. Queria estar, mas a gente tava tão... Até agora, a polenta. Então, a Letícia falou, queria ter. Ela gosta. Pois é. Eu dispensei, mas a polenta tava... Então, pois é. Mas tinha carne moída do almoço. Oh, que glória. Carne moída, suculenta. E aquela carne moída tava top, hein? Eu imaginei que fosse assim. E foi. Mas, meus irmãos, seguinte. Vamos voltar para a centralidade? Vamos nos ocupar do que realmente importa? Não é nos preocupar, é nos ocupar com o que realmente importa. E hoje eu deixo essa palavra para cada um de nós. Aproveita a jornada, aproveita o caminho, ama mais, aproveita as fases. Ali, às vezes, ela faz uma coisa, ela sabe que eu não gosto muito, que a Felícia, na idade, entra na irritação, na jornada, nas birras, e aquele tempo que você falou, meu Deus. Aí ali ela fala assim, Felícia, cresce. Aí eu falo, não fala isso. Porque esse já cresceu e quando a gente vê ele fofuchinho lá, fala, ô meu pai, já passou. Eu vejo pelos meus filhos, pelos meus netos. Olha aí. Tava no Ian, Sim. vendo as fotos dele lá, né, filho? Ele pequenininho. Então. Nossa, acho que foi no casamento do Dani. E o tempo passa. Então aproveita hoje. Aproveita agora. Se ele já cresceu, chega hoje lá, abraça mais. Fala pra ele, tu não vai ficar em casa, tu vai vir pro culto. Vem, não vai ficar sozinho. Abraça. Ó, Vani, vai lá e abraça ela, deixa ela chorar, mas abraça. Você fala, a avó te abraçou. Amém, meus irmãos? Vamos orar sobre isso? Vamos pedir que o Senhor nos ajude a nos alinhar com a rota dele e dizer, Senhor, eu vou aproveitar a rota, eu vou aproveitar o caminho, vou aproveitar cada dia, porque a vida não é só trabalhar, a vida não é só ganhar dinheiro, a vida não é só conquistar, a vida não é só chegar lá, a vida é aproveitar a jornada, a vida é aproveitar o caminho, e cada dia que Deus nos dá, é porque Ele quer que nós aproveitemos o caminho, a jornada. Porque chegar aonde nós temos que chegar de fato é chegar na glória, é estar com Cristo eternamente. E sinceramente, vocês já querem morrer? Vocês já estão afim de falar, pode me levar hoje, Senhor? Eu não. Eu quero ver meus filhos casando, vivendo, quero alcançar muito mais. Meus netos. Netos, os netos dos meus netos. Não sei se vocês acompanharam, minha avó, a portuguesa oficial, morreu essa semana. 85 anos. Ela viu o tataraneto. Viu por vídeo porque nasceu nos Estados Unidos. Mas acompanhou, fechou um ciclo. Ela saiu daqui, foi embora, nunca mais voltou. Quando nós chegamos aqui, aí agora ela foi. E nós estamos aqui para ganhar o povo da herança. Então, meus irmãos,
Vamos orar sobre isso? Vamos. Vamos. Faz sentido para vocês? Deu para refletir um pouquinho? Deu para trazer algumas coisas para o íntimo? Então vamos pedir que o Senhor nos ajude. Papai, gratidão por nos ensinar. Gratidão por nos alertar. Por trazer esse despertamento, Pai, que faz tanto sentido para a nossa jornada. Tantas vezes nós estamos correndo, querendo chegar. E algumas vezes nós até perdemos o lugar de chegar, perdemos o foco e ficamos só correndo. Mas a partir de hoje, por meio da Tua palavra ministrada, trazida aos nossos corações, primeiramente nós nos arrependemos e pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes correr sem propósito, tantas vezes correr e atropelar o melhor, atropelar os relacionamentos, atropelar a família, outras vezes até atropelar a saúde. Mas hoje, Senhor, nós pedimos que pelo Teu Espírito, que o Senhor nos dê essa capacitação, Senhor, de, nesse contexto do que ministramos, ser mais introspectivos, refletir mais, pensar mais, até mesmo num termo da modernidade, sermos mais minimalistas com muitas coisas, porque às vezes acumulamos tanto sem necessidade alguma. Nos ajude a viver mais livre, mais leve, levar a vida, Senhor, com menos exigências descabidas. E com isso, Senhor, nós vamos alcançar saúde emocional, saúde mental, saúde física. Isso nos levará, Senhor, a uma dinâmica de busca espiritual mais elevada. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos fortaleça na Tua presença. E nos capacite, Senhor, com a graça que só vem de Ti, só o Senhor pode dar. Nós Te adoramos, Senhor. E na Tua presença, Senhor, dedicamos esse compromisso, Pai, de nos importarmos mais uns com os outros, de ajudar, Senhor, cada um a aproveitar mais a jornada diária, com a consciência de que o Senhor está no comando da nossa história e da nossa vida. Que o Senhor